Olá, meus amados irmãos e irmãs, com muita satisfação, chegamos ao final de mais um trimestre de estudos tão maravilhosos nas Escrituras Sagradas, onde juntos analisamos as duas epístolas de Pedro e hoje concluindo este assunto. Realmente foi uma experiência maravilhosa e eu gostaria, para que possamos concluir com esses estudos, convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por estudos tão maravilhosos que estivemos na Tua presença, na direção do Teu Santo Espírito, durante esse trimestre que está se findando. Nos abençoe para que possamos, com estas lições que aprendemos, não só termos condições de vivenciarmos, praticando, amadurecendo em nossa fé, mas que pela Tua graça sejamos usados como instrumento nas Tuas mãos para transmitir ao mundo ao nosso redor. É o que te pedimos, é o que também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem no índice das lições desse trimestre, a lição Apacenta as minhas ovelhas, para que possamos, numa síntese, observarmos o que estudamos durante esse trimestre. O primeiro tema foi conhecendo Pedro, devidamente converso. Esse Pedro convertido, conhecemos detalhadamente nas duas epístolas que estamos concluindo o estudo hoje. No segundo tema, uma herança incorruptível. Descobrimos, nesse segundo tema, a maravilha que é fazermos parte de uma raça eleita e podermos, em muito breve, pela graça de Deus, fazermos parte de uma raça pura e incorruptível. A herança da incorruptibilidade. Sacerdócio real, o terceiro tema. Aqui mergulhamos nos detalhes interessantes da raça eleita, dos que aceitam o convite de fazer parte da raça eleita, que nada mais é, nada menos do que instrumentos vivos na mão de Deus, desenvolvendo um sacerdócio real diante das pessoas do mundo ao nosso redor. Relações sociais, no quarto tema, analisamos o fruto das nossas escolhas. Vai sempre refletir na sociedade. Vai sempre refletir na família, vai sempre refletir no trabalho. Vai sempre refletir no mundo ao nosso redor. No quinto tema, vivendo para Deus. Percebemos que a melhor forma, ao estudarmos essa lição de viver para Deus, é estarmos focados sempre no céu. Focados na luz, conseguiremos, pela graça de Deus, alcançaremos o padrão dirigido por Ele para nós, que é sermos luz no mundo e sal na terra. Na lição 6, sofrendo por Cristo. Descobrimos aqui, nesta lição, os verdadeiros alicerces de nossa fé. Faz parte do nosso contexto de vida, o dia a dia da luta de um cristão que vive em meio ao grande conflito. Mas pela fé, a vitória é certa. O sétimo tema, liderança servidora. Aqui nós estudamos e descobrimos a identidade dos salvos. O que é ter uma identidade salvística. Porque os que acham que devem ser servidos está muito longe de conhecer os princípios da verdadeira salvação. O próprio Filho de Deus veio para servir. Imagine a nós. Por que desejaríamos somente ser servidos? Pense nisso, meu amado irmão.
na lição 8, Jesus nos escritos de Pedro. Descobrimos a intimidade de Pedro com esse amigo inseparável, que é também o nosso amigo. É o nosso irmão mais velho. E será que ele faz parte da nossa vida, dos nossos escritos, das nossas relações, do nosso cotidiano, em todos os momentos de nossas vidas? Ou ainda estamos passando por aqueles estágios oscilantes da fé inicial que Pedro teve, naqueles 3 primeiros anos, 3 anos e meio que ele conviveu com o Mestre? Ou estamos vivendo a fé desse Pedro das epístolas? Glória a Deus por isso, não é? Seja quem você é. Aqui nós estudamos a humildade espontânea. Coisa linda. Nada melhor do que levarmos a nossa condição de vida a viver dessa forma e sermos, de fato, pessoas simples. E não querer ser mais do que é, jamais. Na lição 10, profecia e as escrituras. Simplesmente descobrimos que são inseparáveis e fundamentais ao exercício da fé cristã. Na lição 11, falsos mestres. Descobrimos que isso aqui é uma praga controlada pela verdade. Só a verdade controla essa praga que surge à nossa vista, à nossa volta o tempo todo. Como a verdade desmorona com essas estruturas de falsidades, tanto de membros quanto de mestres. O dia do Senhor, lição 12. Grande e terrível dia do Senhor. Estudamos na aula passada. E que venha logo, para a honra e a glória de Deus, e o gozo da vitória, enfim, para os remidos. Hoje, o último tema do trimestre, principais temas de 1º e 2º Pedro. O verso principal, 1 Pedro 2, 24, que diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que vós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Pedro aqui está citando, como já estudamos anteriormente, as palavras escritas por Isaías, o profeta, tratando exatamente do tema o Calvário e a redenção. E não deixa de ser esse tema, o Calvário e a redenção, a coluna dorsal, explicativa e apelativa do Espírito Santo nos anais da história ao longo da palavra de Deus. E por que não dizer, como palavra viva no nosso dia a dia, nos fazendo observar e lembrar, jamais esquecer da verdadeira razão da nossa vida e da nossa salvação. O segundo tema, sofrimento, Jesus e salvação. Analisando 1 Pedro 1, verso 2, vimos aqui os eleitos, segundo a presciência divina. 1 Pedro 1, 8 e 9, percebemos que pela fé todos adquirem o conhecimento de Cristo para a salvação. Analisando 1 Pedro 1, 18 e 19, só encontraremos redenção pelo sangue de Cristo. Em 1 Pedro 2, 22 a 25, aqui Pedro citando Isaías 53 e confirmando no seu próprio testemunho o que o profeta há tantos anos atrás falara. E em 1 Pedro 3, 18, ele está mostrando o Salvador de todos os tempos, sempre vivificado no Espírito.
em toda a história da humanidade, até hoje. Quando olhamos para o Calvário, lembramos disso. Quando olhamos para os escritos sagrados, lembramos disso. Como se ele vivificasse em nós a chama do nosso desejo de focarmos, de priorizarmos as coisas do reino e podermos desejar que ele venha logo e possamos, enfim, entrarmos no gozo de nosso Senhor para todo sempre, recebermos a herança eterna. No terceiro tema, como devemos viver? Interessante que analisando 1 Pedro 1, de 15 a 17 e 22, como 1 Pedro 2, 1, 1 Pedro 3, 8 e 9, 1 Pedro 4, 7 a 11 e 2 Pedro 3, 11, todos esses textos, nós chegaremos a uma conclusão que o cristão ele deve viver em santidade, obedecer a Deus, amar o seu próximo e se livrar da maldade, da hipocrisia, da falsidade, do engano, da inveja, da maledicência. Sempre olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, teremos condições de vivermos dessa maneira, de caminharmos com maturidade, com elegância, com carinho, com amor, no exercício de nossa fé. O quarto tema, mostrando a esperança na segunda vinda. Todos os textos apresentados aqui no manual, nas epístolas de Pedro, na primeira e segunda epístola, nos aponta para uma segunda vinda, que será um momento dos remidos de todos os tempos. O dia de glória para aqueles que buscaram um dia e hoje descansam no sepulcro, buscaram a salvação, pregaram a salvação. Imagine que tanto para Pedro quanto para os antigos profetas que desceram à sepultura, que dormiram, para eles, nesse futuro tão próximo que Jesus vai chegar, não terá diferença nenhuma dos que dormiram agora nos nossos dias. Todos acordarão lembrando da última memória que tiveram antes da morte, antes do sono da morte. E ao ressuscitarem, entenderão que estarão acordando do sono da morte. E perceberão seus corpos transformados de matéria corruptível para uma matéria incorruptível. Mas por outro lado, os ímpios rangerão os dentes de pavor. Os que estiverem vivos tremerão. Pedirão aos rochedos e aos montes, conforme disse o profeta João no Apocalipse, para que caiam sobre as suas cabeças, escondendo o rosto daquele que está sentado no trono. Os ímpios sofrerão absurdamente, sabendo que foram rejeitados porque rejeitaram a verdade. Os ímpios que já estavam mortos continuarão nos sepulcros, aguardando o final do milênio para ressuscitarem de uma só vez. Todos os ímpios de todos os tempos, sob o comando de Satanás, estarão indo em direção ao arraial dos santos, a cidade santa que estará plantada onde hoje é o Monte das Oliveiras, e choverá fogo e enxofre do céu e destruirá para sempre com os ímpios. Mas os ímpios que estiverem vivos agora, quando Jesus chegar, será o maior terror de suas vidas. Ninguém nunca teria passado tanto medo e pavor. Entenderão o custo, o valor de ter feito comunhão com as trevas na história de suas vidas. E como disse o profeta Jeremias, nem sepultura terão para os seus corpos. Ficarão como estrume sobre a face da terra durante 1000 anos, como disse o profeta João. E só depois serão ressuscitados. Terão um pouco de tempo, como diz Apocalipse 20, verso 3, que não podemos concluir com exatidão que tanto de tempo é esse, mas terão tempo para se prepararem para a descida da cidade e o confronto final. E que todos conhecemos o resultado.
Satanás e os ímpios serão destruídos. Como diz Apocalipse 20, verso 7, verso 8, durante esse pouco de tempo ele volta a enganar as nações que habitam sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, expansão e extensão, para que a hora que a cidade santa descer, que o diabo sabe onde ela vai descer. Está revelado nas Escrituras, no livro de Zacarias, no capítulo 14, verso 4. Eles sabem muito bem disso. E eles avançarão. Avançarão para serem extirpados. O planeta Terra vai se tornar uma bola de fogo, como se fosse um sol. E a cidade santa não será atingida. Como Sadraque, Mesaque e Abidenego, na presença do Filho de Deus, andando naquela fogueira, ali estaremos no meio dessa bola de fogo, sem ser atingidos. Como a parábola do rico e Lázaro também muito ilustra esse momento, que ninguém passa de um lado para o outro. Nem os de fora para dentro e nem os de dentro para fora, durante aquele momento, onde o único inferno revelado na Escritura estará acontecendo, ali do lado de fora. E nós, da presença de Deus, nada nos atingirá. E depois pisaremos a cinza dos ímpios. É isso que será consumado na esperança na segunda vinda de Cristo, que nós vivemos até hoje. E de uma vez por todas estará encerrada a história do pecado. E a raça que Deus criou, uma raça pura, poderá definitivamente, depois de redimida, agora então, para todo sempre, estar distante e libertos da imagem do pecado na história da eternidade. Viveremos a uma distância tão grande pela eternidade afora, que é como se, como disse o profeta João, é como se a nossa lágrima pudesse estar definitivamente limpa. Não sofreremos mais consequência alguma do pecado por causa do tempo mergulhados na eternidade. Somente conhecendo e progredindo, prosperando no eterno amor do nosso Criador. A ordem na Sociedade 5, de 1 a 5, analisando esses textos, concluiremos que tanto lideranças governamentais como uma liderança religiosa é promovido, é selecionado, tem a influência de Deus nessas escolhas. Com isso, vai custar muito caro o acerto de conta para aquele que não valorizar essa oportunidade. Tanto a liderança religiosa quanto a liderança governamental precisa urgentemente ser usado como instrumento vivo na mão de Deus para alcançar o mundo ao seu redor, as bênçãos do Senhor. Do contrário, lamentavelmente, o clamor e o ai será muito dolorido para quem abusou dessa oportunidade, para quem não aproveitou essa oportunidade estritamente propositada nessa direção, em alcançar tanto na sociedade quanto na igreja, no mundo ao redor desses líderes, para que a bênção de Deus os alcance. E se essas oportunidades forem desperdiçadas, meu Deus, já pensou? Perdição por conta disso? De não saber aproveitar a oportunidade que Deus coloca em nossas mãos para estarmos diante do rebanho, diante do mundo ao nosso redor, que todos somos mortais, vivemos como mortais. Se temos o privilégio de sermos escolhidos por Deus para ocupar uma posição de liderança diante de qualquer pessoa no mundo, por que não aproveitar? Para que Deus alcance as pessoas através de nós. Pense nisso, minha irmã. Pense nisso, minha irmã. Sexto tema: a primazia das Escrituras.
analisando 1 Pedro 1, 10 a 12, 2 Pedro 1, 16 a 20, como o capítulo 3, verso 2 e 16, podemos observar que as Escrituras Sagradas, o que Pedro comenta aqui, sobre a questão de respeitar e guardar os mandamentos de Deus e estudar as profecias, é algo que realmente amadurece a fé de qualquer cristão. Coloca-nos numa trilha segura. Paulo defendeu esse mesmo assunto na defesa dele diante de Félix, lá em Atos capítulo 24, verso 14. Mostrando que o caminho, então, que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a igreja de Cristo foi chamada de caminho também, no início. E ele mostrando, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, conhecereis a verdade vos libertará. E fiquem atentos ao que diz os profetas. Estudar profecia amadurece a fé. É o que engrossa a papa e nos leva a comer comida sólida. Nós precisamos ter prazer em estudar as profecias. Infelizmente, muitos pregadores, muitos ouvintes, têm um vício apaixonado por leitinhos, por comidinha fraquinha, por papinha. Quer estudar só coisinha simplesinha. Só mensagenzinha cheia de historinha bonitinha, cheia de muito chorinho e muito vem aqui, vão para frente, confusão. Enquanto que a mensagem da profecia, estudar a profecia, estudar a escatologia, aprofundar nesses assuntos, eletriza a nossa vida, fortalece a nossa fé, amadurece. E não sobra tempo para ficar preocupando com picuinha, com besteiras. É a forma de priorizarmos as Escrituras Sagradas de uma maneira sólida. Como é gostoso observar e ver nos anais da história, nesse livro sagrado, escrito há mais de 1500 anos antes de Cristo. Já estamos, olha, em 2017, olha quantos milênios que esse livro foi escrito, por mais que já tentaram combatê-lo, até hoje, quando estudamos as profecias da Bíblia Sagrada, em suas linhas e entrelinhas, como é gostoso, como deixa a gente elétrico, como deixa a gente vivo na fé, e como nos empolga a continuar trazendo outros para conhecer também o que nós conhecemos, e agregar todos juntos aos pés de Cristo. Pense nisso, meu amado irmão. Priorize as Escrituras Sagradas, estudem as profecias, amem os mandamentos de Deus, faça por amor. É isso que Ele nos orienta. E tudo que fazemos por amor é uma delícia. Quando estamos alicerçados na fé, abençoados por Deus, é uma delícia. Priorizarmos o estudo da Palavra de Deus, não abrir mão disso, dia a dia. Estudar a Bíblia através da lição, principalmente. Não deixar de estudar diariamente. O que custa pegar a lição 1 minuto, 5 minutos por dia? O que custa? 10 minutos. Se puder, estude mais. Mas não deixar, não abrir mão disso, um compromisso feito com Deus de alimentar a nossa fé diariamente. E podendo, assistam no Escatologia 4, o aprofundamento nas profecias, nas doutrinas da Palavra de Deus, amadurecendo a fé, as mensagens das lições, as profecias estudadas no Novo Tempo, tanta matéria bacana. Não deixem de assistir. É uma forma de estruturarmos, de amadurecermos a cada dia mais na nossa fé. Para finalizarmos, o 7º tema, a união faz a força. Lendo o trecho da Pena Inspirada de Mensagem Escolhida, volume 2, página 374, temos o seguinte:
Estamos nos aproximando de um tempo em que, mais do que nunca, precisamos nos unir e trabalhar juntos. Há força na união. Na discórdia e desunião é só fraqueza. Pense nisso, meus irmãos. Quando nós abraçamos o estudo da palavra de Deus, com respeito a guardar os mandamentos de Deus, por amor, e ao estudarmos as profecias da Bíblia Sagrada, isso nos leva a nos manter unidos, como esteve a igreja nos dias de Pentecostes, até a descida do Espírito Santo. E o que mais que nós estamos esperando, senão aquela manifestação dobrada hoje? Aquela foi uma chuva temporã, hoje vai ser uma chuva serôdia. Mas onde está a nossa união? Está distribuída nas picuinhas e nas panelinhas pelas igrejas, pelo mundo afora? Ou ela está concentrada nessa mesma união? De buscarmos na palavra o sustento da nossa fé e olharmos para o céu, olhar para o Deus vivo, que vive dentro de cada um de nós e nos motiva a prosseguirmos na jornada. Que Deus abençoe a mim e a você. E que naquele grande dia, eu e você estejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Senhor Deus, que assim seja a decisão e a escolha de cada um de nós e possamos naquele grande dia poder te abraçar. Abraçar o teu Filho amado, o Santo Espírito, abraçar os nossos entes queridos, abraçar as novas amizades que teremos pelo Reino Eterno. Ó Senhor, permita-nos pela tua misericórdia e guie as nossas vidas nas trilhas do viver cristão, nas trilhas daqueles que te servem em espírito e em verdade, e que tu possas usar neste mundo como instrumentos vivos nas tuas mãos. Continue nos preparando e nos abençoando e protegendo. É o que te suplicamos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai ao Santo Grey. Hosanas nas alturas, Hosanas sem cessar. Então o sonho se alterou, não mais o